Nas nossas últimas aulas de história, nós trabalhamos os primeiros conceitos para poder aprender história. Falta agora só uma coisa: você aprender como calcular e se situar no tempo dentro da história, transformando séculos em anos e anos em séculos. Isso nós vamos ver nessa aula. Nós estamos no século 21 e no ano 2020. Então o ano 2020 equivale ao século 21. Significa que se eu tirar a unidade e a dezena, eu tenho 21 séculos. Não, mas espera aí. Deu 20? Tem alguma coisa errada aqui. Na verdade não tem. Há sempre um século a mais. Mas por que isso? Bom, utilizando a história e voltando nela, houve um dia onde um historiador resolveu fazer essa linha de tempo separando a história. Para isso tinha que ter um marco, um ponto de partida para se dizer o que poderia ou não, para podermos dividir os períodos históricos. E então, como ele fazia parte da Igreja Católica, que comandava o mundo medieval na época, e como Jesus Cristo, além de ser um grande personagem religioso, aqui é visto como um grande personagem histórico também, utilizou-se o nascimento dele para dividir a história para as pessoas. Tanto que ela se divide, então, com o nascimento de Cristo. E tudo que aconteceu antes é chamado de antes de Cristo. Tudo que aconteceu depois de Cristo. Essa história então foi dividida em vários períodos menores, chamados de séculos. Mas o primeiro século, que iria do ano 0 ao ano 100, seria o que? O século 0. Mas eles escreviam tudo em romanos. E não existe o número 0 em romanos. Portanto, eles tiveram que somar mais um a esse século, surgindo então o século 1. Por isso, sempre há essa diferença de 1 entre anos e séculos. Mas por que isso é importante? Imagina, 100 anos não é nada de diferença. Imagine se o que nós escrevemos, se interpretássemos errado, pudesse nos fazer voltar no tempo. Estamos em 2020, um erro de um século, dizer que estamos no século 20, nos levaria para 1920. Você já se imaginou vivendo nessa época? É uma imprecisão que pode custar muito caro. Por isso é muito importante você saber ler anos e séculos. Então, como converter anos para séculos e séculos para anos? Vamos começar com anos para séculos. Se o ano terminar em 00, você não vai fazer nada, você só tira a unidade e a dezena, por exemplo, ano 2000, sobra a quantidade de séculos, 20 séculos. E você escreve então a palavra séculos abreviada e um número em romanos, século 20. Se o ano tiver qualquer outra terminação, terminar em qualquer outro número que não for 00, você vai fazer o mesmo procedimento, tira a unidade e a dezena, porém você pega o que sobrou, o 20, e soma mais um, 21, escreve então século e um número em romanos, 21. Quando você for ler séculos em um livro, séculos sempre estarão escritos em números romanos. Quando você for ler os números, eles estarão escritos em números indo-arábicos, como nós chamamos esses algarismos. De séculos para anos, a operação ao contrário. É como você estar andando e de repente voltar andando de costas. Então aqui nós somamos mais um e depois escrevemos em números romanos. Aqui nós vamos fazer o contrário. A primeira coisa é retirar a palavra séculos e escrever o número em algarismos indo-arábicos. Depois, como nós somamos mais um, nós faremos menos um aqui. Escrever o que dá 20.
O ano inicial sempre começa então em 01, 2001, e o ano final você retoma o número de séculos ali anterior e põe mais 2 zeros, 2001 a 2100. Então agora você já aprendeu vários conceitos importantes na história, aprendeu como foi organizada a primeira linha do tempo, aprendeu por que foi utilizado esse calendário baseado em Cristo como personagem central, histórico e não religioso, e também aprendeu a ler e entender, situar um ano dentro de um século histórico e saber que anos pertencem ao mesmo século. Quando você está falando de século, que anos são, quando está falando de anos, que século está. A partir daqui nós vamos dar início ao nosso conteúdo, a nossa grande jornada de história. E começamos com uma pergunta: como tudo começou? Existem muitas teorias para isso. Será que foi criação de um deus ou de mais deuses? Será que fomos colonizados por vidas inteligentes de outros lugares? Será que a vida nasceu espontaneamente do nada aqui? Será que houve uma explosão, tal Big Bang? O que você acha? Me conte na próxima aula de história.